Louvado seja o Senhor por mais uma oportunidade que Ele nos dá de termos comunhão na palavra dentro desta série Orações Prevalecentes. E é muito importante nós estarmos atentos às nossas orações, sempre com o espírito vigilante nas orações e nas súplicas, nos arrependendo, confessando nossos pecados, estando nós ocultos no Senhor, trancando as portas do mundo e das vozes exteriores para nos fecharmos no quarto e orarmos a Deus em secreto para que a mão do Senhor possa se mover, em outras palavras, para que a vontade de Deus que está feita no céu possa ser feita aqui na terra por meio da igreja. E graças a Deus por isso. Precisamos também nos atentar que estamos na iminência da volta do Senhor e as nossas orações precisam ser orações que realmente tocam no coração de Deus, pela vontade de Deus, para que Ele reine sobre nós, sobre a sua igreja, sobre essa terra. Também precisamos entender que não é a quantidade de orações que o Pai irá ou está medindo, mas sim o peso das nossas orações. Em outras palavras, não é pelo muito orar que seremos ouvidos pelo Senhor, pela quantidade de orações referidas a Deus, mas sim o peso que essas orações têm diante do Senhor. Mais vale um dia nos átrios do Senhor, na presença do Senhor, com um coração humilde, simples, sincero, sensato, do que 1000 anos. E para prosseguirmos, vamos ler Mateus capítulo 6, versículo 9. O Senhor aqui diz assim: portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. E também vamos ler Lucas, capítulo 11, versículo 1 em diante, diz assim: de uma feita estava Jesus orando em certo lugar. Quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Então ele os ensinou: quando orardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, o pão nosso cotidiano dai-nos de dia em dia, perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a todo o que nos deve, e não nos deixes cair em tentação. Então, graças ao Senhor. Aqui nós vemos que o Senhor disse: quando orardes, dizei. Então, com isso, o Senhor não queria dizer que devemos orar com essas palavras. Ele nos deu um modelo de oração. Se você prestar bem atenção, tanto nas epístolas como no livro de Atos, você vai perceber que esta oração não é recitada. Aqui, o Senhor, quando nos ensina a orar, Ele nos dá um norte, uma maneira de orar, como se deve orar. Então, não é para que nós imitemos essa oração, como muitos dizem, a oração universal. Não, o Senhor aqui nos mostrou um modelo para que possamos orar ao Pai. Repito, tanto em Atos como nas epístolas, você não encontra esta oração sendo repetida. Isso precisa ficar bem claro, por isso a importância de nós entendermos passo a passo, ponto a ponto, versículo por versículo, a Bíblia, explicando a Bíblia, da importância desta oração. Então, nós vemos que desde o começo do mundo, Deus tem escutado as orações do homem. Então, geração após geração e era após era, os homens têm orado a Deus, mas é difícil encontrar alguns que orem de maneira pertinente, de maneira que realmente toque o coração de Deus. Por quê? Porque muitas pessoas dão muita atenção às suas necessidades, deixando de dar atenção às necessidades de Deus quando ora. Então é por isso que o Senhor abriu a sua boca e nos disse para orarmos dessa maneira. Então orar dessa maneira é algo muito profundo e nós devemos aprender. Então essa foi a primeira vez que Deus desceu, podemos dizer assim, à terra, na pessoa de Jesus Cristo, tornando-se um homem para nos ensinar a orar de maneira sucinta, clara, de acordo com a vontade de Deus. O Senhor, Ele nos
disse que temos de orar. E orar assim: Pai nosso que estás nos céus. Pai aqui é um título, um novo nome pelo qual nós podemos dirigir a Deus. Antes disso, o homem chamava Deus de Todo-Poderoso, ou até mesmo de Altíssimo, Deus vivo, ou Jeová. Então ninguém ousava chamar Deus de Pai. Então, graças ao Senhor, isso nos mostra claramente que essa oração é para todos aqueles que são filhos de Deus. É uma oração que realmente toca na vontade de Deus. Então, quando o homem ele é regenerado, quando o homem é salvo, ele pode chamar Deus de Pai. Então, somente os que foram gerados por Deus são filhos de Deus e somente eles podem chamar Deus de Pai, por causa da intimidade, por causa de conhecer o coração do Pai. Então, essa oração é dirigida ao Pai nosso que estás nos céus. Então, isso é um consolo para nós. E nós vemos também que o Senhor Jesus, ele chama Deus de Pai. E nesses versículos ele instrui também nós a chamarmos Deus de Pai. Então isso é uma grande revelação para nós. Se Deus não nos tivesse amado e não tivesse dado o seu Filho unigênito a nós, como nós poderíamos chamar Deus de Pai? Graças a Deus que seu Filho morreu e ressuscitou por nós para que nós hoje pudéssemos nos tornar filhos de Deus e receber uma nova posição. Graças a Deus você possa orar direto ao Pai que estás nos céus. E não somente esse Pai está nos céus, mas também habita em seu espírito. Todo aquele que crê que Jesus Cristo é Filho de Deus, que ele veio em carne, que morreu por nós, derramando seu sangue por causa dos nossos pecados, também morrendo e ressuscitando no terceiro dia, como o Espírito que dá vida, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Todo o que crê neste Filho recebe a vida eterna, graças a Deus, em seu Espírito, que ele nos ama e aguarda a nossa presença por meio da oração. Ele não apenas deseja ouvir a nossa oração, mas também quer que nós nos alegremos por meio da oração e que cada vez mais possamos ser fiéis ao Senhor. Nós podemos abrir a Bíblia lá também em Isaías capítulo 63. O próprio profeta aqui, Isaías, em sua última oração, ele diz assim no versículo 16, capítulo 63, versículo 16 de Isaías: Mas tu és nosso Pai, ainda que Abraão não nos conhece e Israel não nos conhece. Tu, ó Senhor, és nosso Pai, nosso Redentor, e o teu nome desde a antiguidade. Graças a Deus. Também no capítulo 64, versículo 8 diz assim: Mas agora, ó Senhor, tu és nosso Pai, nós somos o barro, e tu o nosso oleiro, e todos nós obra das tuas mãos. Graças ao Senhor. Vamos ler também Marcos capítulo 14, versículo 36. Que diz assim: E dizia: Abba, Pai, tudo te é possível, passa de mim este cálice, contudo não seja o que eu quero e sim o que tu queres. Aqui mostra Jesus no Getsêmani orando a Deus, e ele clama a Deus para que a vontade dele seja feita, e logo no início da sua oração ele clama Abba, Pai. É muito interessante e revelador essa palavra, porque é somente para os íntimos, aqueles que têm intimidade com Deus, aqueles que conhecem verdadeiramente a Deus, sabe o peso que tem a palavra Pai. Quando oramos Pai Nosso, isso deve mexer com o nosso coração e com o mais íntimo, com o mais interior do nosso ser. Graças a Deus. Vamos ler também Gálatas capítulo 4, versículo 6. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama Abba, Pai. Graças a Deus, que clama Abba, Pai, de sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho, também herdeiro de Deus. Oh, Abba, Pai, graças a Deus somos filhos de Deus, e também pelo fato de sermos filhos, somos também herdeiros de Deus, herdeiros deste Pai. Também nós vamos avançar aqui e ler Romanos
capítulo 8, versículo 15, que diz assim, um versículo antes, no 14, diz: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de filiação, baseados no qual clamamos: Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. Então nós vemos baseados no qual clamamos: Abba, Pai. Vemos aqui novamente o clamor do cristão com relação ao Pai. Abba, Pai. Que o Senhor te conduza, cristão, cada vez mais a andar na presença do Pai, em nome de Jesus. Na próxima comunhão, nós continuaremos desfrutando dessa porção da oração do nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o Senhor. Amém. Nós que somos guiados pelo Espírito de Deus, somos feitos filhos seus, somos feitos filhos seus, pois não recebemos o espírito de escravidão para vivermos